Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, temos a grande alegria de continuarmos meditando sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Estamos no terceiro capítulo do Evangelho de São João, na última parte desse belíssimo diálogo que nos acompanhou nos últimos 3 dias. A pessoa de Nicodemos foi para nós, durante esses dias, uma grande referência que nos ajudou a entrarmos nesse itinerário que nos leva a Pentecostes, que nos coloca diante da realidade, da dignidade do nosso batismo. E hoje, com o Beato Marmion e com um trechinho de um dos sermões de São Leão Magno, Papa, veremos com ainda mais clareza a beleza da obra do Espírito Santo no seio da Igreja, na edificação da comunhão com Cristo em cada um de nós. E hoje o Evangelho fala de uma maneira bem categórica. Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, desde o versículo 15 de ontem, está sendo declarado por Deus, através de Jesus, no diálogo com Nicodemos, que Deus nos chama para a vida eterna. Eu e você fomos criados para a eternidade. E quando marcados por uma ferida de morte por conta do pecado, Deus não desiste. Ele me chamou, Ele te chamou para vivermos na eternidade junto dEle. A gente olha agora aquela imagem de Adão que já tivemos a oportunidade de meditar. Deus não desistiu de Adão. Mesmo expulso do paraíso, porque na presença de Deus não é possível estar com o pecado. Vocês se lembram? Adão e Eva não pediram perdão. Lembra daquele jogo de responsabilidades até o ponto de passar quase Deus por culpado? Pois a mulher que colocastes ao meu lado me levou a pecar. Onde está a sua responsabilidade? Como Dorotheu de Gaza, em uma de suas meditações, vai dizer com tanta propriedade, Deus por 2 vezes quase que disse a Adão, pede-me o perdão, eu estou pronto para te perdoar. Mas Adão por 2 vezes, tendo a oportunidade, quando Deus pergunta, onde estás? De dizer, estou aqui, Senhor, escondi-me dos teus olhos, porque pequei contra ti. Mas Adão não o fez. Apesar disso, meus irmãos, como temos ainda a aprender? Apesar disso, Deus continua buscando Adão. Deus não o abandonou. Deus não nos abandona. Nem mesmo quando, feridos de morte, ainda caminhamos resistindo ao falar de Deus que nos dá a chance da reconciliação. Mesmo assim, Deus não desiste de nós, não volta atrás, como diz São Paulo, na fidelidade de seu amor por nós. Veja que o Senhor vai ao encontro de Adão.
o procura no entardecer, o chama, o busca. Tudo isso faz memória e é acontecimento do seu amor. Ele que é onipotente, onisciente, onipresente, sabe que Adão pecou. Deus não foi pego de surpresa. Quando procurando Adão, se deu conta que ele estava escondido. Deus o procurou porque sabia que Adão estava ferido. E foi ao seu encontro, não para julgá-lo e condená-lo, mas para curá-lo da sua ferida. Adão, onde estás? E hoje nós estamos ouvindo o Senhor dizer, e veja, meu irmão, estamos bem junto da celebração pascal, da grande entrega de reconciliação, do grande sacrifício de reconciliação, oferecido por nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa salvação. Mas hoje estamos olhando para aquele momento em que o Senhor, falando com Nicodemos, declara. Então, esse diálogo está acontecendo antes da Páscoa. Nós o ouvimos com a alegria do coração pascal e diante dessa afirmação de Jesus a Nicodemos, o nosso coração só tem a dizer amém, glória a Deus, glória no mais alto dos céus, bendito seja o nome do Senhor, porque se cumpriu segundo a sua vontade. Os céus se abriram e a salvação foi entregue aos homens. Não estamos mais presos na morte. Deus foi fiel, cumpriu o seu ato de amor. E diante de tamanho testemunho, como consentir que o nosso coração volte àquela mesma resistência do coração de Adão? Nós que já conhecemos o testemunho de nosso Senhor, a palavra dos profetas, nós que já conhecemos a lei de Israel, nós que já conhecemos o testemunho dos mártires, nós que temos por mãe a Virgem Maria, como o nosso coração pode voltar àquela insensibilidade do coração de Adão, que ouvindo ao entardecer a voz de Deus, os passos de Deus que caminha no jardim, se esconde e ao ouvir a voz do Senhor, resiste, enquanto o Senhor procurava Adão para curá-lo da sua ferida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha até onde veio o Senhor para curar-nos da nossa ferida. Que ferida, meu irmão, no teu coração não pode ser curada por Deus. Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. A cura das nossas feridas está no ato de crer no nome de Jesus. A cura de todas as nossas feridas está no guardar no coração a palavra de Cristo. E nós que recebemos no batismo a unção do Espírito Santo, nós que no batismo recebemos o dom da fé e fomos revestidos da vida nova em Cristo, para que a palavra do Senhor e a vida do Senhor seja a nossa vida, fomos definitivamente chamados para viver a vida eterna. Não apenas chamados, entendam, mas introduzidos nesse caminho de vida eterna. Porque a vida eterna só é possível se permanecermos unidos a Cristo. Se guardarmos no coração a sua palavra e se vivermos essa palavra. Olha a primeira leitura de hoje. O anjo tira da cadeia os apóstolos e diz a eles: ide para o templo, ide ao templo, ensinar esse modo de vida, esse modo de viver. Já fizemos essa observação a respeito do Evangelho, há tempos atrás. A ensinar esse modo de viver, a ensinar como o Senhor viveu, como se vive o Evangelho. E nós estamos cotidianamente dividindo isso em cada uma das nossas meditações, dividindo em família.
Quantos hoje estão ouvindo essa meditação em família? Como é bom aprendermos juntos esse modo de vida, a viver como cristãos, a viver como irmãos. Vocês repararam essa delicadeza da primeira leitura de hoje? O anjo veio para que eles conseguissem, para que o povo no templo aprendesse a viver o Evangelho. Deus fez uma intervenção extraordinária em favor dos apóstolos que estavam encarcerados, para que não faltasse ao povo de Deus aquele momento para aprenderem a viver o Evangelho. O Senhor realizou uma ação extraordinária. Quantas ações ordinárias, Ele que se move de maneira extraordinária por nós, quanto mais não se move de maneira ordinária na nossa vida para nos ensinar a viver o Evangelho. E a ordinariedade da nossa vida se dá sobre aquilo que é próprio do nosso cotidiano. No nosso cotidiano separamos tempo para tantas coisas, porque são afazeres importantes. Separar o tempo para a meditação da Palavra de Deus é algo de grande importância, porque não nos assegura somente o bem viver temporal aqui, agora. Nos assegura participação na vida eterna. Durante o nosso dia, nos ocupamos com muitos empenhos e responsabilidades, desde aquelas básicas até outras que não são especificamente básicas, mas que estabelecem uma exigência. Ocupar-me com a caridade ao próximo, ocupar-me com um gesto ou uma obra de misericórdia, que não está muitas vezes dentro do grande grupo de ocupações regulares e obrigatórias cotidianas, mas que aparecem ordinariamente na nossa vida, são ocasiões ordinárias em que o Senhor nos propõe a vida do Evangelho. Então, às vezes, no meu ambiente de trabalho, Ele me dá a ocasião de realizar uma obra de misericórdia. Como já falamos várias vezes, trazer ao coração a intenção de oração por uma pessoa, ajudar algum necessitado, rezar por aqueles que estão precisando do socorro de Deus. E assim nós vemos, como já falamos outras vezes, o terço da Divina Misericórdia, o terço mariano, como as grandes obras de piedade e obras de misericórdia em favor não só das almas dos nossos irmãos que estão no purgatório, mas em favor da necessidade do corpo de Cristo, que é a Igreja, que intercede pela vida de seus filhos, que zela para que a vida deles seja plena da graça de Deus e que todos cheguem juntos à vida eterna. Fantástico! Como é bonito a gente pensar e meditar a comunhão dos santos à luz do Evangelho de hoje, porque a comunhão dos santos também nos foi entregue como caminho de participação na graça da vida eterna. Mas a comunhão dos santos é um efeito do sacrifício redentor de Cristo. Então nós que pelo batismo recebemos o Espírito Santo, fomos introduzidos nessa comunhão. E dela nunca mais seremos separados, a não ser que nós neguemos e realmente não queiramos mais saber de Cristo. E viremos em absoluto em uma grande apostasia as costas para Ele. Mas eu te digo, ainda que façamos isso, Deus continuará se importando conosco. Uma pessoa pode chegar ao ponto de considerar que Deus não é importante em sua vida, mas jamais Deus considerará um de seus filhos como não importante para o seu coração. E nos amará sempre e por toda a eternidade. Então, como é bom saber que estamos introduzidos nessa realidade, nessa vida. Ao mesmo tempo, como é importante pedirmos
ou seja, na medida em que vamos aprendendo a viver a comunhão dos santos, pensamos que o Senhor possa nutrir o nosso coração, a fim de que venhamos a beber dessa fonte, desse manancial, como estamos aprendendo, pouco a pouco, através do conhecimento da vida dos santos, dos escritos dos santos. Vocês percebem que várias vezes o padre traz a leitura dos papas, dos santos padres, a leitura de outros autores de espiritualidade que nos enriquecem a vida. Eu costumo dizer que são como amigos que a gente vai descobrindo ao longo da nossa história. Nós não tivemos a chance de conhecê-los porque já partiram faz tempo. Mas quando lemos os seus textos, quando ouvimos as suas pregações, quando encontramos o testemunho da sua história de vida, nos identificamos e os sentimos tão próximos como amigos realmente íntimos. Como se desde um longo tempo nos conhecêssemos. É porque estamos unidos desde o batismo, de uma forma mística e misteriosa, que nos aproxima para toda a eternidade, mas que ao mesmo tempo, como viemos de Deus e para Deus voltamos, que nos aproxima desde toda a eternidade. Todos nós fomos criados por Deus para vivermos em plenitude a santidade. E se esses nossos irmãos são santos, eles também foram chamados, como nós, a viver também a santidade. Muito bem. Então estamos unidos desde o início, na redescoberta desse chamado, porque após o pecado nos dispersamos dessa nossa vocação. Mas em Cristo, pelo batismo, fomos repescados para viver essa vocação e ela se tornou possível outra vez pela intervenção extraordinária da graça misericordiosa do Senhor, do sacrifício redentor de seu Filho. E nele estamos todos unidos. Olha que maravilha. Aí está a raiz dessa sensação, que não é apenas uma sensação, mas uma experiência real, segundo a natureza mística da Igreja, de nos sentirmos tão próximos e tão ligados aos nossos santos intercessores, a quem tenha uma relação tão íntima, tão estreita com São José, outros com Santa Rita de Cássia, outros com Santo Antônio, outros ainda com Santa Teresinha do Menino Jesus. São santos mais próximos da gente, mas tem quem tenha com Santo Agostinho, tem quem tenha com São Judas Tadeu, São Pedro, Santo André, São João. Quantos se sentiam tão próximos do coração de Santa Maria Madalena? E não apenas por verem, digamos, retratado na figura daquele nosso irmão, traços da sua própria personalidade que levam a uma identificação, mas por um elan que é muito mais profundo do que a compreensão psicológica da experiência do outro. Um elan de eternidade, porque ambos estamos sob a regência do mesmo Espírito. E muitas vezes as obras que o Senhor realizou na vida daquele meu irmão ecoam sobre a minha vida. Se tornam um testemunho forte sobre a minha história pessoal, para que eu também me deixe guiar pelo Espírito como o coração daquele meu irmão se deixou guiar. E como, na glória dos céus, recolhendo esse acontecimento de Deus na nossa vida, o coração daquele santo não vai se alegrar junto de Deus? Vocês estão entendendo? Ao perceber que o testemunho de sua vida foi nas mãos do Senhor, essa vida que se tornou obra de Deus, foi nas mãos do Senhor, instrumento e graça de conversão sobre a minha vida. Se o Senhor participa da alegria com o coração de seus amigos, participará essa alegria ao coração dele. E ele exultará em ação de graças a Deus por tamanha obra. E nisso estaremos unidos e próximos. Pois a alegria da conversão que se move em mim é alegria no coração do meu irmão, que está lá na glória dos céus, porque ele recolhe diante do Senhor
os méritos de uma graça tão grande. Ver o coração de Deus se alegrar com a conversão de um de seus filhos, com a caminhada de um de seus filhos na direção da santidade. Então, esse laço da comunhão dos santos é belíssimo. E quando o Senhor hoje no Evangelho, por 3 vezes praticamente, diz, Ele não veio para julgar, mas para que tenhamos a vida eterna. É para lá que nós fomos chamados. O Senhor nos quer junto dEle. E todo o céu vem em nosso socorro. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê está julgado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Ele veio para o mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Essa segunda parte, ela tem essa conotação mais dura, mas é uma conotação que nos faz recordar aqui o que meditamos pouco tempo atrás, na Sexta-feira Santa. De fato, mesmo estando próximo do Senhor, é possível que se escolha não permanecer com Cristo. Por isso, nós vamos ouvir o Papa São Leão Magno considerando a respeito do tema do Espírito Santo, a respeito da obra do Espírito Santo, alguns parágrafos muito bonitos que o padre está pegando aqui, que saltou o arquivo. Já estou pegando ele aqui para a gente poder ler juntos. Olha essas palavras de São Leão Magno falando sobre Cristo vivo na sua igreja, né? Porque se Cristo permanece vivo em nós, e se a cada dia, como temos meditado nesses últimos 3 dias, suplicamos essa vida que vem do Senhor e nos preparamos sempre pedindo ao Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós, reacende a nossa fé, reacende o vigor do amor, da caridade em nosso peito, Senhor. Permanecemos unidos e vivos com toda a igreja. Somos luz na luz. Estamos plenos de Cristo e vivemos unidos à igreja que tem em si a luz do seu Senhor. Olha que maravilha. Caríssimos filhos, escreve São Leão Magno, a natureza humana foi assumida tão intimamente pelo Filho de Deus que o único e mesmo Cristo está não apenas nesse homem primogênito de toda criatura, mas também em todos os seus santos. E aqui, meus irmãos, não entendam todos os seus santos aqueles que receberam a glória nos céus pelo reconhecimento e ao mesmo tempo são reconhecidos pela igreja aqui na terra. Mas todos nós que fomos chamados pelo batismo e fomos purificados do pecado no dia do nosso batismo e fomos santificados em Cristo. Olha que responsabilidade, né? Como é que a gente tem que cuidar do nosso batismo? Caramba! Continuando o texto. Disto não podemos duvidar. E como a cabeça não pode separar-se dos membros, também os membros não podem separar-se da cabeça. Se é certo que Deus será tudo em todos, não nesta vida, mas na eterna, também é verdade que desde agora, olha que bonito, desde agora Ele habita inseparavelmente no seu templo, que é a igreja, conforme sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Por conseguinte, tudo quanto o Filho de Deus fez e ensinou para a reconciliação do mundo, podemos saber não apenas pela história do passado, mas experimentando na eficácia do que ele realiza no presente através da sua igreja e pelos sacramentos em cada um de nós. Fantástico! E que merece ser ouvido várias vezes. O Senhor está vivo e presente e realizando a sua obra de santificação em nossa vida e através da nossa vida. Por isso peçamos, meus queridos irmãos e irmãs, ao Senhor a graça de perseverarmos sempre no caminho de santidade, lembrando que
Esse caminho rumo a Pentecostes é um caminho que fazemos com toda a igreja. Estamos unidos num só corpo e cantamos uma única alegria. Deus nos chama a estarmos todos juntos no céu. Ninguém fica de fora, pois o Senhor ama todos. Alarga, Senhor, no nosso coração as fronteiras do amor, para que jamais o nosso coração venha a esperar ou pretender que algum de seus filhos não estejam contigo, mas toma o nosso coração e nos prepara para que nós possamos cantar o canto de júbilo, acompanhando os homens rumo aos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.